Oi, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio Saindo da Matrix. Para você que quer expandir aí a tua mente e passar a ter as ferramentas necessárias para você criar a realidade que você merece, seja bem-vindo a mais um episódio Saindo da Matrix. E hoje a gente tá com uma convidada, gente, que é mais que especial e não é realmente clichê falando, porque eu queria muito ter ido no evento dela e eu não fui. A gente tá falando hoje da Jana, para as mais íntimas, Janaína. Ela é apaixonada pelo ser humano e por sua capacidade infinita de crescimentos e pelos mistérios da vida. Janaína é advogada com especialização em criminologia, bacharel em filosofia e executiva da Total Saúde. Total Doc Saúde. Atuou por 15 anos como educadora corporativa na Universidade Corporativa do Banco do Brasil, disseminando conhecimento e inspirando pessoas, tendo trabalhado concursada no Banco do Brasil por 15 anos, passando por diversos setores. Sua trajetória é marcada por uma busca constante pelo desenvolvimento humano, possui MBA executivo em desenvolvimento humano e gestores pela FGV, formação como trainee em PNL, cursos na área de neurociência aplicada à gestão e ao comportamento humano. Ela também é amante das artes, poetisa, DJ e amadora, chupa essa manga, unindo sensibilidade e criatividade ao seu trabalho. No lado pessoal é a esposa do Ralph, mãezona da Gabi, boa-drasta da Brenda e vó-drasta agora da Malu, que vai nascer ainda. Além dos filhos caninos, Theo e Lui. Então seja bem-vinda, Jana. Obrigada. Que alegria estar aqui. Você ter aceitado o convite. Sim. A gente fica muito feliz. Esse currículo super extenso aí mostra como que a gente tem a capacidade de construir muitas coisas, né? Você sabe, Lud, que a gente não percebe, mas o tempo passa fazendo ou não fazendo as coisas. E às vezes a gente fica patinando em algumas ideias e alguns projetos. E por vezes, por falta de coragem, de colocar a cara para bater mesmo, de ir em frente, de testar, a gente acaba passando a vida quase em branco. E isso é uma coisa que eu nunca quis para mim, né? Estar aqui hoje é colocar a cara para bater, né? Coragem, vir fazer algo diferente. Acho que isso que faz sentido. Faz com que a vida da gente ganhe um tempero a mais, né? E é isso que eu gosto tanto do ser humano. Olha aí pra você ver. Ô, Jana, e assim, advogada junto com filosofia, e isso já concursada, e DJ, da onde que vem tudo isso? Ah, menina, vem de uma guria muito inquieta, desde sempre. Então, desde criança, minha mãe conta que era aquela criança do porquê, era aquela que não podia passar nada em branco. Mas por que é assim? Mas por que é assado? Então, eu penso assim que são várias pessoas numa só, né? E todos nós somos assim, né? A questão é que, às vezes, a gente, por uma repetição, uma habitualidade de algo muito automático, acaba entrando num mundo em que você trabalha, vem para casa, dorme, come, toma banho, escova o dente, acorda, trabalha, vai para casa e você deixa de ter esse algo a mais que é do ser humano, que é justamente desfrutar da vida, né? E o desfrutar da vida, ele vem de coisas pequenas muitas vezes, né? Eu falo assim, eu sou muito apaixonada pelo céu, né? E na minha saída do banco, uma das coisas era porque eu não via o céu. Eu falo, gente, eu entro de manhã, eu entro 8 e pouco, eu saio no final do dia e eu não vejo o céu. Eu falo, eu quero ver o céu. E hoje eu trabalho no escritório da Total Doc Saúde, que é minha empresa hoje, a gente vai falar sobre isso na sequência. Fica no 10º andar de um prédio ali próximo do Bariguim, que eu tenho uma visão, gente, do céu. Desculpa aí. É de invejar, é linda a visão que eu tenho de onde eu trabalho. E eu falo, degustar do céu, de um pôr do sol, de um nascer do sol, são coisas que não custam dinheiro e que só o ser humano tem essa capacidade de contemplação. Então eu acho que esse meu jeito meio doido de ser, meio inquieto de ser, de gostar de música, vou lá aprender sobre DJ, de gostar de balé, fiz balé clássico muitos anos no Guaíra. Tu tem a cara de bailarina. Fiz 7 anos no Guaíra. Podia ter formado, acabei resolvendo ir pro street dance na época de adolescente, mas é muito meu isso mesmo, eu quero ver o diferente. Então, assim, de gostar da música, da dança, de gostar do ser humano, da poesia, eu acho que tudo isso é muito do humano, sabe? E cada um de nós tem
esse arcabouço, esse cabedal de opções. Nossa, peraí. Olha só. Cabedal. Não, calma. O que é cabedal, Jana? Cabedal é uma quantidade, eu falo assim, um grupo de muitas opções. Cabedal é muitas ideias, muitas palavras, enfim, é muito de algo. É um cabedal. É um repertório. Olha só. Você já aumentou seu cabedal hoje? Cabedal hoje? Tá aumentando aqui agora. Eu sou a chata do português ainda. As minhas funcionárias, e eu adoro as meninas. Aliás, eu adoro as pessoas, né? Eu sou aquela apaixonada, assim, que me fala, imagina, que utopia, o ser humano não é bom. Eu falo, não, o ser humano é bom. Só que o que dá manchete de jornal é o ruim. Então, a gente fica com uma ideia de que aquilo que é humano, ou seja, não tem mais ninguém que é bom. Não. Quantas pessoas você conhece que são boas? É a grande maioria. Sim. Só que a gente entra numa matrix... literalmente. Fazendo um trocadilho com o nome do podcast, a gente entra numa matrix em que só o que dá ibope é o ruim. E a gente entra nesse mundo de Maia, que é o mundo da ilusão, de que puxa vida, então ninguém é bom. Quando na nossa realidade, se você pensar bem, se cada um que está nos ouvindo nesse momento pensar quantas pessoas efetivamente ruins você conhece, sem ser da mídia, do teu dia a dia, você vai perceber que não é tanto assim. A grande maioria são pessoas boas. Não, total. E eu acredito nas pessoas. Eu também. Mas assim, ó, quando eu analiso aqui você, né, e o pouco que eu já te conheço, super combina. Filosofia, artes, a música, tudo a ver com a parte criativa. Mas e o direito? Então, meu pai era advogado, né? E meu pai era uma pessoa muito inspiradora. Sempre foi. E sempre foi muito também da poesia. E sempre foi uma pessoa assim que... Meu pai era gaúcho, né? De Cacique Doble, perto de Lagoa Vermelha. Onde fica isso? Pois é, menina. Minha irmã já foi até lá. Eu até hoje não fui passear por essas bandas. Mas é aqui no Paraná? Não, no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. E eu me recordo muito, assim, meu pai é falecido já. E tem uma lembrança muito gostosa, assim, da gente na mesa de casa... tomando um vinho, comendo uma costela ou então uma carne e ele declamando, né? Porque ele tinha aquela coisa, sabe aquelas trovas gauchescas? E eu sempre achei isso lindo. E meu pai era criminalista, fazia júri, então essa coisa por isso que você foi literalmente pra essa eu falo assim, essa coisa da palavra, né? Do quanto é bela a palavra, do quanto a palavra ela imprime o sentimento. Eu amo isso, sabe? E nessa trajetória, até por isso, fui atrás de psicanálise, que trabalha muito com a questão da fala, da manifestação. E a poesia, que, na verdade, é algo que eu nunca estudei, mas que eu gosto, que transcende, né? Então, por conta disso, o direito ele veio de maneira muito natural. Como meu pai era advogado, como eu te falei, ele me inspirava muito. E eu falava, nossa, é algo que talvez eu queira, é algo que eu vou seguir. Dentro do direito, fui para a área de direito penal, porque lá atrás, menino, eu queria ser mesmo era delegada federal, né? Eu falava, gente, quero ser delegada e o Por direito... isso que você entrou no concurso, então? Na verdade, não, né? O direito penal, ele sempre me encantou, por quê? Porque ele trazia algo do humano. Eu pensava assim, mas por que essa pessoa cometeu um crime? Né? O que leva uma pessoa, e principalmente os crimes passionais, que era algo que me encantava, e foi o primeiro tema de monografia que eu tentei escrever, mas não achava uma pessoa para me orientar, porque eu queria fazer crimes passionais e psicanálise. E daí eu fui atrás de juntar as duas coisas, mas vai que no direito vai ter alguém para te falar sobre isso. Né? Mas é complexo, né? Quantos anos você tinha nessa época? Guria, ali na fase dos 20 e poucos, né? Na época ali de você começar... entrou bem novinha. Entrei com 18, acho, 18 e pouco. 18, 19, no máximo. 20 e poucos, 22. Não, eu comecei a faculdade logo depois de fiz o terceirão, mas meio ano já entrei na faculdade. E aí não consegui um orientador para falar sobre crimes passionais e psicanálise. Acabei fazendo a monografia no tema sujeição passiva da mulher na violência de gênero. Então, fui trabalhar sobre a questão de um ciclo, na verdade, um ciclo vicioso que acontece muito quando você encontra situações de violência, né? Em que o agressor é a pessoa que você ama e você não consegue sair daquele ciclo vicioso, né? Fazendo um paralelo com algumas coisas que as pessoas vivenciam, às vezes a gente acha que está vivendo uma vida e você está, na verdade, repetindo ciclos, sim, né? Claro que, como você bem falou no começo, a gente busca uma expansão de consciência, mas conseguir ter essa luz de consciência e falar, nossa,
isso que eu estou vivendo não é o que eu quero viver, ou demanda uma coragem e eu falo que é uma certa irresponsabilidade, por quê? Porque você já está com tudo certinho ali acontecendo, está tudo bonitinho, tudo no seu lugar, em que pese você está remoendo isso por dentro, né? Então, assim, o direito ele veio dessa maneira. Quando eu estava no segundo, terceiro ano de direito, uma amiga minha chegou, Jana, vou fazer concurso do Banco do Brasil, vamos comigo? Eu falei, guria, olha a minha cara, que vou trabalhar em banco, não tem nada a ver comigo. Ai, Jana, é R$25 a inscrição, vamos junto fazer, para eu não ir sozinha. Aquela coisa que a gente faz, né, da idade. Eu falei, então vamos. Fiz a inscrição. Eu me recordo que um dia antes do concurso, ela, Jana, você viu que amanhã é o concurso? Eu falei, não, nem vi. Ah, Grace, pagou a inscrição, vamos lá, vai ser lá na reitoria. Fui fazer o concurso, mas sem nenhuma pretensão de entrar no banco, de trabalhar no banco. Totalmente sem pretensão. Acabou que o banco acho que chamou 50 pessoas, poucas pessoas, renovou o prazo do concurso e 2 anos depois o banco me chamou. Eu nem estava muito ligada nisso, né? Quando o banco me chamou, meu pai estava muito doente. E quando eu falo que Deus escreve certo por linhas tortas, é bem clichê a frase. Mas é literalmente. Mas é muito bonita a maneira como ele trabalha, né? Porque Deus trabalha... Enquanto você dorme, Deus trabalha. Ele trabalha de uma forma muito silenciosa, porém muito consistente. Em que a gente às vezes não entende no momento que está acontecendo. Mas que em algum momento, se você tiver olhos de ver... E ouvidos de ouvir. Você vai entender, né? Então, o banco me chamou num momento muito importante, né? Meu pai estava muito doente, meu pai sempre foi o provedor da casa e a gente estava assim... Lógico, nunca passei fome, nada disso, mas eu falo assim, que quem já passou uns perrengues, assim, sabe a importância do álcool. Sempre digo isso, que o álcool dá para o banheiro, dá para a cozinha, dá para a sala, dá para tudo. Então, eu me recordo quando o banco chamou, tinha vale refeição, vale alimentação, toda aquela... Menina, fez uma compra. Eu enchi o carrinho de produto. Um para o banheiro, um para a sala, um para o vidro, outro para... Eu falo que são coisas bobas, mas que quando a gente vivencia isso, né? Você fala assim, cara... Você começa a valorizar mais as coisas, os detalhes da vida, né? Claro. Eu me recordo, só pegando um gancho, meu primeiro eu comecei a trabalhar efetivamente CLT, eu tinha 16 para 17, isso aí. E meu primeiro salário, eu comprei uma bandeja de Danoninho. Por quê? Porque lá em casa eu tinha, mas eu poderia comer um de cada vez. Sim. E era um, não era nem 2. E aí, Jana, antes de chegar em casa, eu comi os 8. Passei mal. Resumindo, nunca mais comi Danoninho. Mas por quê? A gente precisa passar essas coisas pra gente entender, né? Mesmo que a gente escuta várias vezes uma pessoa falando, é só quando você sente na pele que você entende. E aí você entende a importância das coisas. Super. E assim, entrei no banco, eu lembro que o Banco do Brasil ele tem uma estrutura de educadoria que é fantástica. Inclusive a Universidade Banco do Brasil ela tem premiações internacionais porque realmente é uma estrutura fantástica. Então quando a pessoa entra no banco ela fica quase um mês fazendo cursos para entender o jeito do banco, para daí sim ela ir para frente de um cliente, ou no meu caso que entrei na central de atendimento do banco para começar a atender um cliente, né? Então eu me recordo que eu entrei no banco e todo mundo, nossa, meu sonho, eu tô há 5 anos, gente, céu, eu tropecei aqui, né? Mas tudo bem, eu falei, pessoal, estou muito feliz, lógico, e devo ficar aqui no máximo por 6 meses, porque eu quero um concurso jurídico, né? Eu quero ser delegada federal, então eu não vou ficar aqui. E eu te falo que a vida vai se encaminhando, né? Acabou que eu subi muito rápido no banco de cargo, e como todo concurso público, é uma quantidade de benefícios gigantesca, e é como se fosse um polvo, né? Ele vai te agarrando, né? E acabei subindo no banco, indo para outros setores e, enfim, a vida ficou confortável. Sim. Né? O problema é que o confortável é gostoso, é quentinho, mas ali nada acontece. Muito bom. Deixa eu anotar isso aqui, peraí. E aí, assim foi. Então, nesse conforto, eu fiquei 15 anos no banco, querendo sair desde o momento que eu entrei, não por conta do banco, porque é uma baita de uma empresa, mas por conta de projetos pessoais que muitas vezes ficaram adormecidos, né? E eu falo que a gente costuma
Na verdade, assim, o ambiente tem uma importância muito grande na nossa Constituição. Com certeza. Né? Isso em qualquer meio. Diferente. Meio tanto para o bem quanto para o mal. Sim. Né? Então, de forma positiva também. Tanto que, como é bom poder estar aqui contigo hoje e falando para um público qualificado, porque que está buscando, eu falo qualificado no sentido de qualificação, de busca de expansão de consciência. Sim. Porque não é qualquer pessoa que para seu dia, que seja meia hora, né? Para poder buscar algo a mais, para poder se reavaliar, enfim, e se encontrar dentro da sua vida e verificar, puxa, onde que eu posso ser mais do que eu estou sendo, né? Agora deixa eu te falar aqui um assunto. Se você quer fazer um podcast, estruturar um negócio no digital, seja mais digital. Esse é o nosso patrocinador. Eles aqui que produzem os meus vídeos, que gravam os meus podcasts e editam. Além disso, eles que também fazem a gestão das minhas redes. A gente tem vários clientes já satisfeitos com aqui. Você que não tem tempo ou não sabe o que falar, o que fazer, a gente monta tudo isso para você. O calendário editorial, faz a gestão das suas redes e posta para você também. Então, seja mais essencial, seja mais digital. A gente leva você na tua essência para o mundo digital. E mesmo no banco, e daí é óbvio, você estava aí, né? É porque também o concurso era o sonho, lembra? Agora que veio a geração, agora há pouco tempo veio a geração startup que tirou um pouco esse estigma, mas eu lembro que o sonho da minha família, meu pai, era que a gente passasse em concurso público. Então, eu imagino quando tu passou assim, querendo ou não, apesar que teu pai já tinha uma carreira. É um negócio que meio pra época, putz, chegou o ápice, Quando o banco me chamou, eu já tinha me formado. Eu já advogava, né? Então, eu advogava com meu pai. Pulei essa parte, né? Mas eu advogava com meu pai e estava finalizando filosofia. Por quê? Eu passei em Direito na Curitiba e aí Filosofia na Federal. Eu fazia os 2 cursos. Então, eu fazia de manhã Direito e à noite Filosofia. Olha aí, né? Cada minuto a gente descobre um negócio. Meu Deus, gente. E ajudava meu pai no escritório, que eu falo que é aquela coisa ir no fórum, aquelas coisas que quem tá no início do direito sabe como é que é, né? Office boy de luxo. Então, até você se formar, é isso que você faz. Aí comecei a advogar, o banco me chamou, fui levando o banco e o direito junto, né? E chegou um momento que eu falei, gente, não é isso que eu quero. Não é. Finalizei a filosofia, comecei a fazer a pós em criminologia, né, direito penal e criminologia, e fui levando e de repente comecei a subir no banco. E aí eu falei, cara, não é isso que eu quero. Então não é o direito, continuei pagando minha OAB, até hoje tenho minha OAB, a hora que precisa a gente usa, mas falei, não é isso, né? Então, aí sim, acendi no banco. Aquela experiência inicial com a Universidade Banco do Brasil foi algo que me marcou muito. Então, na minha trajetória dentro do banco, eles têm essa forma de desenvolver as pessoas que são funcionários. Então, essa carreira de educador corporativo é feita uma seleção extremamente rígida, né? E eu falo que foi um dos cursos mais transformadores que eu tive na minha vida, que foi dentro do banco. Dentro do banco. Foi um curso de pedagogia, né, para educadores. Né? Por quê? Porque toda a fase de formação desse educador dentro do banco, ela é uma fase que ela é classificatória e eliminatória. Então, você passa numa seleção e, assim, a Universidade Banco do Brasil, ela não busca o professor. Ela quer um facilitador. E eu acho assim, isso para mim é fantástico. Então, trabalhar Edgar Morin, trabalhar Paulo Freire, trabalhar toda essa parte assim, da psicologia pedagógica, que é a base da Universidade Banco do Brasil. Uhum. E isso me encantou absurdamente, porque aquilo era eu. Eu falava, gente, trabalhar Rubem Alves, eu amo, que é uma fala que você sente o que ele está falando. Então, tudo isso, nessa formação para educadores, a gente passa por uma seleção forte, e depois dessa vivência, são 15 dias de formação, em que você fica quase que numa imersão, em que a Universidade Banco do Brasil, eles vão perceber, puxa, essa pessoa tem isso que eu quero, né? Para transmitir esse conhecimento, então para compartilhar conhecimento, porque eu não quero alguém que venha falar o que é certo e o que é errado. Não, eu quero alguém que saiba conduzir as pessoas na direção desse conhecimento. E até pensamento crítico, imagino. Exatamente. Que é por isso. E é engraçado porque, assim, ó, pela primeira vez, olha como é legal a gente conversar realmente, porque a gente, querendo ou não, também cria um estigma de funcionários públicos. Uhum. Existe uma visão meio deturpada, talvez, pra gente que tá fora, obviamente, né?
E aí, agora você falando, não casa nem com a imagem que a gente faz de funcionarismo Sim. público, sabe? Que é aquela pessoa que às vezes tá lá, tá encostada e tá, enfim, parece que infeliz. E aí, agora tu conta um lado que a gente não faz nem ideia que existe, né? Eu te falo assim... Eu não sei se é específico do Banco do Brasil, imagino que sim, talvez. Eu acho assim, temos de tudo, né? Na verdade, acho que em todo lugar, né? Isso Sim. tanto no mundo do funcionalismo Sim, público quanto no privado. Fato é que eu fui educadora corporativa por 11 anos. Se eu pudesse continuar, continuaria. Né? Só pode continuar quem trabalha lá? Ou se você aposenta pelo banco. Aí você pode continuar. Né? Então, no meu caso, como eu quis sair, então não pode continuar. Mas essa, digamos, foi a função que mais falou comigo em todo esse período de 15 anos que eu fiquei no Banco do Brasil. Por isso que você permaneceu lá. Senão tu não teria, talvez. Isso uma coisa que eu falo. Porque quando eu saí do banco, algumas pessoas, muitas, vieram me falar assim: Jana, um dia eu vou ter essa coragem. Nossa, eu quero muito, porque não vejo a hora de sair. E se você vivencia esse mundo do corporativo da empresa pública, a maioria das pessoas estão reclamando todos os dias. Eu imagino. E isso chegou num ponto assim que eu falava, gente, não é isso, porque eu já tinha tido uma experiência que você quer não também. é. Né? E assim, e não estou falando para você que não tem pessoas maravilhosas, tem pessoas maravilhosas, mas às vezes a pessoa entra naquele mundo de Maia que eu te falei, que é aquele mundo da ilusão, de que eu preciso reclamar porque todo mundo reclama. E acaba não enxergando as partes boas daquilo. Então, quando as pessoas vieram me procurar, eu falei, alto lá, não faça o que eu fiz. Até porque o fato de eu pegar, digamos, a bibliografia do Leonardo da Vinci, e se eu fizer tudo o que ele fez todo dia, eu não vou virar um Leonardo da Vinci? Obviamente. Porque eu sou Janaína. Então, assim, não faça o que eu fiz. Para mim, e eu tentei muito ficar no banco de várias formas. Então, reduzi a carga horária, mudei de setor. Né? Chegou uma hora que falei, gente, não me cabe mais. Não me cabe mais, né? Eu não consigo cumprir o meu propósito aqui. Né? E não que eu tivesse muito claro que é o meu propósito, que até hoje estou buscando ele. Mas tenho muito mais clareza do meu propósito hoje, a duras penas, porque também não é bonito que nem o Instagram fala que é. Não, empreender, vixe. Né? Não é? Então, não. assim, essa busca pelo crescimento é uma busca que dói. Sim. Mas eu falo que é a melhor dor de todas, que é a dor do crescimento. Né? Então, quando eu tento exemplificar, e eu gosto bastante de trazer imagens. Eu gosto muito disso, porque eu falo, aí você faz com que todo mundo consiga entender o que você está falando. Né? Então, vou para academia, vou fazer uma hipertrofia de perna. Né? Cara, dói muito. Por quê? Porque eu tenho que rasgar o músculo para crescer. O músculo não vai crescer se não rasgar. E assim é com a vida da gente. Se você quer crescer, vai doer. Né? E o fato de doer não define quem você é. A forma como você reage a isso, o olhar que você tem para isso. Puxa, tá doendo, mas que bom que tá doendo. Quer dizer que eu tô crescendo. Sim. Né? A maneira como você vai trabalhar isso, vai trazer para o teu interior, é isso que vai definir a pessoa que você vai se transformar, né? Então, a mesma coisa com o banco. Existe muita gente boa dentro do banco. Tem quanto tempo você está fora do banco já? 4 anos. 4 anos. E olhando assim, e aí agora? Pensa lá atrás, a Jana, que no momento que saiu do banco, olhando a sua trajetória hoje, a gente sabe que não é fácil. Não é. Não é mesmo, assim. De tudo que você aprendeu de lá pra cá e até os sonhos que a Jana tinha naquela época, 4 anos. O que tu falaria pra ela se tu pudesse voltar? Que seja, tipo, você pode conversar com a Jana de 4 anos atrás, 1 minuto só. O que tu falaria pra ela, Jana? Coragem. Tenha coragem. Mas você teve, Tenha coragem e não desista nunca daquilo que você realmente quer ser. O problema é você descobrir o que você quer ser. Porque eu falo assim, é muito comum hoje, a gente olha no Instagram, vê a pessoa lá, viajando num jatinho, vê não sei quem lá em Paris, vê não sei quem, sei lá, em lugares maravilhosos, e nossa, a pessoa se deu bem. A foto como é que fala? Da propaganda da margarina, Sim. né? Essa pessoa se deu bem, né? E é muito fácil você olhar para aquilo e falar, puxa, eu não sou nada, porque eu não tô em Paris. Porque eu tô trabalhando todo dia e não tenho tempo para tirar essa foto bonita da propaganda da margarina, porque meu marido não é essa pessoa. Enfim, a gente cria um monte de bobagem e acredita nisso. Né? Então, quando eu falo assim, descobrir o que você quer ser, tem muito a ver com você projetar aquilo que você realmente quer fazer da sua vida lá na frente.
E beleza, parece tão difícil isso, né? Mas vamos pensar. Para nós não é difícil entender que um arquiteto, que um engenheiro precisa fazer um projeto antes de construir a casa. Sim. Certo? Sim. Não é difícil, todo mundo fala. Porque se você não fizer o projeto da casa, o pedreiro vai lá e põe um tijolo aqui, outro põe um tijolo lá, outro põe aqui, a casa nunca vai ser feita. Outra vez chega um outro e fala, não, aqui não ficou bom, tira tudo que foi feito num dia e começa a colocar no outro. Sim. Fato é que ao final desse tempo todo, não se constrói nada. Exatamente. E muitas vezes é o que a gente faz com a nossa vida. Num dia a gente chega e põe os tijolos aqui. No outro a gente chega, não era nada disso, desconstrói e põe lá. No outro dia você chega assim, mas hoje choveu, né? Vou mudar para cá. E de repente você passou 10, 20, 30 anos e você não construiu nada. Mas por quê? Porque você não sabe onde você quer chegar. Não, e também sabe o que eu acho? A gente acaba virando refém da experiência também. Então, assim, tu sai pro mercado de trabalho e tu quer arrumar um emprego porque tu precisa ganhar dinheiro. Sim. Tu precisa sobreviver. Sobrevivência primeiro, né? O cérebro límbico aqui. Sim. Total. Só que aquilo ali te dá uma experiência e as pessoas também, elas não te dão oportunidade fora da tua experiência. Eu sou totalmente contra isso, entendeu? Uhum. Há currículos no sentido de que eu trabalhei nisso aqui, quer dizer que eu sei fazer isso. Cara, se a gente tem a capacidade de adquirir habilidades, quer dizer que é só questão de tempo pra gente aprender aquilo que aquele local exige da gente. E ponto final. Do mesmo tempo que você gastou pra treinar num banco um mês pra você aprender o que o banco precisava, você vai entrar numa empresa, seja qual for, você vai precisar de um tempo de maturação. Sim. Até você entender os processos. É óbvio, né? A gente que tem alguma experiência, por exemplo, eu que tenho experiência no comercial, como eu já tenho uma vivência, a gente sabe atalhos. Sim. Mas as empresas são diferentes. O problema é que as pessoas não querem, né? Elas não querem dar... a pessoa pronta. Mas sabe, Lud, que tem uma coisa que Platão ensina e que eu acho fantástico. Fala, então fala. Acho fantástico. Platão, olha só, você vai aprender sobre Platão. Eu adoro que é a questão da educação formativa e não informativa, né? Hoje o nosso sistema educacional, ele foca muito nessa educação informativa, que é o quê? A pessoa que acumula mais informações e memoriza melhor isso, passa no vestibular e vai ter a vaga dela. Porém, não existe uma educação focada, como era na época lá dos gregos, na época dos egípcios, uma educação formativa, que é, eu preciso que essa pessoa tenha caráter, ética, uma atitude moral. Quando você foca na atitude, na educação formativa, numa seleção, você vai olhar para essa pessoa é uma pessoa que moralmente está adequada ao que eu quero para minha empresa? Essa pessoa é uma pessoa que eticamente, numa situação difícil, vai saber como lidar com uma situação? Essa pessoa é uma pessoa que tem valores e virtudes? Se essa pessoa for essa pessoa, caramba, é esse que eu quero. Não importa se ela tem conhecimento, se ela não tem, porque a informação, o conhecimento que com muito trabalho vira sabedoria em algum momento, a gente desenvolve. Só que muito dificilmente você consegue, muito dificilmente não, você não consegue transformar um conhecimento, uma informação, conhecimento em sabedoria de uma pessoa que não tenha uma base efetivamente humana, enquanto virtudes e valores. Então, assim, hoje eu olho o nosso sistema educacional e eu sou apaixonada por educação, por desenvolvimento humano. E vejo minha filha está com 16 anos, ano que vem presta vestibular, quer medicina. Ela é uma menina muito estudiosa, e, enfim. Mas eu olho, muitas vezes, o que ela traz da escola e em nenhum momento a escola trabalha essas habilidades e esse desenvolvimento de virtudes. Tudo bem, é função do pai e da mãe. E olha que ela estuda... Imagina quem estuda numa escola, entendeu? O problema é esse também, Jana. Eu não tenho pessoas formadas eu falo assim, é uma chispa que a gente tem. E isso é uma coisa assim que se pensar bem, né? É tão lindo, né? Eu preciso jogar uma faísca para aquilo pegar fogo, porque todo ser humano tem esse viés das virtudes e dos valores. Só que alguns simplesmente se perdem nessa ilusão materialista, que é o nosso materialista temporal, que é esse mundo de Maia que eu falei para você, né? E acaba não percebendo que, puxa, se eu desenvolvesse isso, o restante vai ser acrescentado, o restante vai acontecer.
né? Porque você veja, hoje a gente tem uma imagem que o trabalho é um castigo. Sim. E eu fico assim horrorizada. Você veja, a minha empresa hoje é uma empresa de saúde. E hoje eu me realizo com a Total Doc Saúde. E tenho me realizado com a Total Doc Saúde por quê? Porque o meu propósito está muito enviesado, está muito ligado a impactar vidas positivamente. Aham. Dentro de tudo aquilo que, sei lá, que me for possível, né? Seja como DJ, seja com a poesia, seja com a Total Doc Saúde, seja com essa conversa que a gente está tendo, né? E eu falo muito assim, que hoje a gente tem um problema sério, por exemplo, de atestado médico. É um absurdo. O funcionário chega, mente para o médico para conseguir um atestado para não ir trabalhar num local que está pagando para ir trabalhar. Sem nenhum tipo de vergonha de estar mentindo para não ir trabalhar por algo que ele foi contratado para fazer. E acho um absurdo. Se o empresário cobrar dele o trabalho. Fala, gente, eu fiz um combinado com você. Eu vou te entregar algo em troca disso. Sabe? Então eu falo assim, é uma visão de que a nossa estrutura cultural de virtudes e valores, ela está muito ruída. E aí vem uma pergunta importantíssima, assim, ó. E aí tu falou da dor do crescimento e tal. A gente realmente, enquanto crianças, a gente é refém do ambiente totalmente. Porque a gente vai adquirindo uma base de conhecimento pautada naquilo que a gente tem. Exposto. Exato, ponto. Uma vez que a gente consegue, chegou num ponto onde a gente consegue desenvolver e criar, o que você acredita qual é o caminho pra gente começar a criar esses valores se eu não tive de dentro de casa? Tipo, eu começo por onde? Pra quem aqui, tipo, veio de uma família completamente desestabilizada, não sabe como fazer, às vezes não identifica, mas ele já tá aqui assistindo o podcast, então ele quer expandir, ele quer melhorar nisso. Ele quer, talvez, sair desse papel de vítima e entender qual é o papel dele. Por onde ele começa, Jana? O começo é a busca pelo autoconhecimento. Esse é o começo. O segundo ponto, na minha opinião, é ter a humildade de buscar ajuda. Eu, das minhas amigas, fui a primeira a ter filho, né? Então, ainda que não foi na idade de uns 26, por aí, mas enfim, todas elas tiveram filhos depois de mim, né? E como a Gabi já era maiorzinha, então eu vivenciei as amigas começando a ter filho e toda aquela fase que toda mãe sabe que os 3 primeiros meses são caóticos, né? Sim. O primeiro ano você está se descobrindo. E uma coisa que eu sempre falei para elas e que eu acho que cabe muito nisso que você está me perguntando, tipo, vindo uma família desestruturada, vindo uma situação, isso não te define. Sim. Primeiro ponto, isso não te define. Porque quem define o que vai ser daqui para lá é você. Você tem todas as ferramentas para mudar a tua história e para conduzi-la para onde você quiser. Mas voltando ali no exemplo que eu ia falar para você, eu sempre falava para as meninas assim, gente, o neném tem 3 anos, então você tem 3 meses, você tem 3 meses de mãe. Seu filho tem 1 ano, você é uma mãe de 1 ano. Não se cobre tanto, aprenda a buscar ajuda. Porque você não tem obrigação de saber tudo. A gente não tem obrigação de saber tudo. Mas a gente tem obrigação de perceber quando a gente precisa de ajuda. E muitas vezes essa postura orgulhosa, egoísta, ela faz com que a gente perca muitas oportunidades, porque Deus vai colocando no caminho da gente pessoas, oportunidades, conversas. Sim. Que você fala e que muitas vezes você está nesse euísmo, né? Euísmo. Esse euísmo que é assim, só o que existe no mundo é o meu umbigo, então eu tô aqui cabeça baixa olhando só para mim, né? Então se eu tô nesse euísmo, eu não consigo levantar a cabeça e enxergar quantas oportunidades, quantas ferramentas o universo, Deus ou como queira chamar, te colocou. Quantas vezes a vida te colocou pessoas e oportunidades para que você encontre uma forma de ser mais, de buscar seu propósito, de buscar o seu caminho, né? E eu acho tão lindo isso, porque quando você começa eu falo, né, Lud? Agora, Jesus mas assim, amado. Não, gente, olha só. E se você quer saber mais de explorar da filosofia, primeira vez, agora eu quero fazer filosofia? Como é que eu vou fazer na minha vida? É minha cara. E aí, se você quer saber mais, se conecte aqui no próximo episódio que a gente vai acompanhar essa história da Jana, do porquê que ela saiu, qual foi o gatilho dela e o que ela tá construindo agora, qual a realidade que ela tá desenhando pra ela. Se
você gostou desse conteúdo, compartilha com 3 amigos ou pessoas que você ama. Ajude também eles a expandirem a consciência. Então, curta o conteúdo, compartilhe e se inscreva aqui no canal para você receber aí o aviso dos próximos episódios.